E eu me lembro da primeira vez que eu participei do Espaço das Profissões, que é um programa muito bom da Universidade Federal de Goiás, que traz estudantes do ensino médio para a universidade, para que esses estudantes conheçam a universidade. A primeira vez que eu participei, eu era coordenadora do curso de jornalismo, e eu fiquei profundamente estimulada. Eu pensei, eu vou pegar e conhecer meus estudantes antes deles entrarem. E a gente preparou um espaço que se chama Sala Interativa, pelo Espaço das Profissões. E nós preparamos uma espécie de bancada de telejornal para receber esses estudantes de ensino médio que se sentariam diante de uma câmera como se fossem jornalistas. E aí eu estava lá, super empolgada, e entrou um estudante querendo usar esse espaço, e esse estudante tinha nanismo. Na hora que ele se sentou na cadeira que eu preparei, ele não apareceu na câmera. Aquilo para mim foi uma mostra do quanto a gente, por mais que se qualifique, não está preparada para lidar com a diferença. Eu sou goiana, nasci em Goiânia, mas assim que eu nasci, a minha família se mudou, e é lógico que eu fui junto. A gente foi para uma cidade que fica na região da Estrada de Ferro, do estado de Goiás, que se chama Vianópolis. Meus pais se separaram depois de um relacionamento muito longo e extremamente conflituoso. A minha mãe veio para Goiânia com todas as crianças, com todos os filhos, né? Na época eu tinha 17 anos. Eu era militante da Igreja Católica num movimento que se chama Pastoral da Juventude do Meio Popular. Eu acessei as primeiras informações sobre história, uma história de uma perspectiva mais crítica, né? Porque essa pastoral ela é muito vinculada ao que a gente entende como teologia da libertação. Estabeleci dentro da Pastoral da Juventude do Meio Popular minhas primeiras discussões sobre relações de gênero, sexualidade, raça, etnia, e resolvi fazer o vestibular para Ciências Sociais. Fiz a seleção, fui aprovada e iniciei o curso de Ciências Sociais, a graduação na UFG. A minha mãe era separada e com um monte de filhos, e eu tinha muitas angústias financeiras, muitas necessidades financeiras, e na época eu avaliei, talvez mal, né? Mas eu avaliei que não valia a pena continuar fazendo um curso de Ciências Sociais, porque eu precisava de um curso um pouco mais prático, um curso que me oferecesse um mercado de trabalho de forma mais imediata. E foi assim que eu entrei no jornalismo. Quando eu encerrei o curso, eu encontrei um edital do governo do Tocantins. Eu fiz a seleção, fui aprovada e me mudei para o Tocantins. No Tocantins, eu exerci o jornalismo por 12 anos. Quando eu entrei na assessoria do Ministério Público do Tocantins, eu comecei a percorrer todo o estado. Foi o meu primeiro contato com o grupo quilombola, conheci muitos grupos indígenas, conheci população ribeirinha, e numa viagem eu conheci as quebradeiras de coco Babaçu do Tocantins. E daí eu me apaixonei. Como eu era jornalista, né, propus algumas trocas, algumas interlocuções, a gente começou a trabalhar juntas, conheci aquelas mulheres e decidi continuar estudando. Então, 12 anos depois, eu decidi que eu queria fazer um mestrado para trabalhar com as mulheres quebradeiras de coco do Tocantins, porque eu queria fazer uma pesquisa com elas. Daí eu fiz um seletivo para o mestrado em Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Tocantins, para tentar pensar e pesquisar concretamente como essas mulheres desenvolveram ou trabalhavam cotidianamente o conceito de sustentabilidade. E foi aí, nesse momento, que eu comecei a sistematizar meus estudos com gênero, com mulheres, né,
uma necessidade muito grande de pensar essas relações de gênero como constitutivas de uma sociedade melhor. E daí eu comecei a dar aula. Dei aula como substituta, né, na UFT, dei aula numa instituição privada, lá em Palmas também, e fiquei encantada com esse universo e quis abandonar o jornalismo. Falei, não, agora eu vou caminhar para pesquisa, vou dar aula. E aí eu fiz a seleção para um programa de ação afirmativa que se chama Ford. A Ford Foundation, ela publicou, até uns 10 anos atrás, vários editais prevendo formação para cotistas na pós-graduação. Concorri, fui selecionada, eu fui a única do Tocantins, era um edital nacional, para fazer um doutorado fora. Então essa bolsa, ela me possibilitou formação durante um ano necessária para eu elaborar um projeto de pesquisa consistente e ir para a universidade que eu queria, para onde eu queria, fazer o curso que eu queria, que era antropologia da UNB. Eu fiz uma especialização no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, morei lá um ano letivo. Eu tive contato tanto com correspondentes da CNN quanto com os idealizadores do jornal da Ku Klux Klan, que lá eles chamam de jornal comunitário, porque é elaborado por uma comunidade. E foi muito interessante porque eu comecei a pesquisar, como se eu estivesse retomando o jornalismo, para pensar, só que agora de uma perspectiva completamente diferente, né? Aí retornei e ao retornar eu concluí a tese elaborada junto ao DAN, que é o Departamento de Antropologia da UNB, com uma necessidade muito grande de retomar o Tocantins também nessa perspectiva. E aí nessa busca por pensar relações de gênero, sexualidade e raça, né? Eu fiz um recorte na pesquisa, decidi trabalhar com um grupo quilombola do Tocantins, que se chama Barra de Aroeira. Barra de Aroeira se colocou como uma voz política engajada em defesa dos processos identitários de pessoas negras e também de mulheres. Só que quando foi em 2009, houve um edital com vaga para docente no curso de jornalismo da UFG. Mesmo não tendo concluído o doutorado, eu fiz a seleção. Eu não sei se pela influência da bolsa, que por ser uma bolsa afirmativa, né, ela conseguiu desenvolver em mim um senso de potencial. Eu achava que eu podia, né? E eu passei, fiquei muito orgulhosa. A professora Angelita estava na banca, eu me lembro dela, foi no dia que eu a conheci. Fiquei orgulhosa porque percebi que ela era feminista, né? E aí eu entrei na UFG em 2009, saí de Palmas, vim para Goiânia com as minhas 2 crianças, só nós 3. Assim que eu entrei na UFG, eu já criei o grupo de pesquisa que hoje eu coordeno, grupo de pesquisa em narrativas da diferença, que é o Pindoba. E quando foi em 2015, eu fui convidada pelo então reitor, professor Orlando, a ocupar a coordenadoria de ações afirmativas da UFG. E foi um motivo também de muito orgulho para mim, porque a coordenadoria de ações afirmativas ela não existia na instituição. E ao me convidar, eu percebi naquele convite um reconhecimento por uma trajetória que já estava contada aqui e ali. Em um ou outro artigo publicado, em uma outra disciplina ministrada, em um ou outro curso oferecido. Eu não sou gestora, mas esse momento foi um momento de realização para a gestão, né? Porque foi na oportunidade que a gente criou cotas na pós-graduação da UFG, foi nessa oportunidade que a gente adotou em todas as instâncias da UFG o nome social e a gente acompanhou pela CAF, que é a Coordenadoria de Ações Afirmativas, a constituição de grupos importantes para a UFG, como o grupo de estudantes indígenas e quilombolas da UFG, o grupo de estudantes da população T, para pensar essa organização social, a complexidade dessas organizações sociais e buscar coletivamente alternativas para constituir uma universidade mais includente.
uma universidade mais real. No ano passado eu assumi a coordenação do programa de pós-graduação em performances culturais. É o programa onde eu quero investir energia aí para os próximos anos, né? Por quê? Porque por ser um programa interdisciplinar e eu ter essa trajetória interdisciplinar também, é um programa que contempla muito meus desejos de pesquisa. E na FIC, onde eu atuo também na graduação, para além do PPG-Com, eu estou na coordenação da extensão, né, para pensar como é que a gente pode expandir essa universidade, trabalhar essa universidade extramuros a partir da extensão. A gente tem que entender que nossos espaços são múltiplos. A Universidade Federal de Goiás, hoje eu acredito nisso, sou eu. A forma como eu me comporto nessa universidade tem reflexo em um estudante que sequer entrou na universidade ainda, que a gente nem sabe se vai entrar. Eu esperei um espaço inclusivo. Eu esperei, por exemplo, que na minha sala de aula eu encontrasse colegas negros e negras, eu encontrasse mais mulheres, mas na minha época, não, na minha época ainda eram mais meninos. Eu não encontrava pessoas que fossem LGBTs. Então foi um momento de silenciamento para mim e de negação, de não reconhecimento de si. A partir do momento que lá, jornalista, eu conheci as mulheres e comecei a trabalhar com as mulheres quebradeiras de coco-baçu do Bico do Papagaio, eu comecei a perceber que eu poderia me posicionar com um pouquinho mais de força. Reconhecer é reconhecer-se, né? Eu não posso entrar num projeto de elaboração de políticas de reconhecimento se eu não me reconheço como sujeito de direito. Quando eu fui coordenadora de ações afirmativas da UFG, nós fizemos uma aula inaugural muito boa. Ela foi proferida por uma professora que se chama Nilma Lino Gomes. A Nilma Lino Gomes é a primeira reitora negra desse país. Não a conhecia pessoalmente, embora já tenha lido alguns materiais dela, mas na ocasião eu dispensei o carro oficial da UFG e fui até o aeroporto. Quando ela conseguiu desembarcar, a porta se abriu. E eu vi uma mulher negra, né? E ela me viu, outra mulher negra, eu não precisei estar segurando uma plaquinha escrito Luciene Dias UFG. Ela não me disse nada, eu não disse nada para ela, a gente se abraçou, ela me olhou e falou, a gente só precisa se ver. Se eu, professora da UFG, consigo olhar para uma outra mulher negra e ver a possibilidade de ocupar uma reitoria, eu estou me vendo por um lado que nunca foi visto, né? Que é o lado do potencial, da possibilidade.